Voltando, questão de Tito. Pastor, não basta saber ler a Bíblia. É necessário ler bem a Bíblia. E a boa hermenêutica, ela está condicionada por uma boa leitura. Uma boa leitura significa necessariamente ler o texto bíblico de tal forma que os seus contextos eles devem ser minuciosamente respeitados. Quando Paulo diz que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, Paulo não está aqui ensinando um universalismo generalizado. Nós estamos diante de um texto eclesiológico e Paulo ele está ensinando as relações que Tito, como pastor da igreja de Creta, deve ter com a diversidade que caracteriza a igreja que ele está dirigindo, onde existem mulheres jovens, idosas, existem homens idosos, jovens, e assim sucessivamente. E Tito está ensinando como você vai se relacionar com estas pessoas. Olha, as idosas trate desta maneira, aos velhos trate-os desta maneira, aos jovens trate-os desta maneira. Agora ele está fundamentando por que razão o trato de Tito deve ser cordial para com estas pessoas das mais diversas faixas etárias. Por quê? Porque Deus manifestou a sua graça para salvar a todos. Esses todos quem são? São todos que pertencem a estas idades. Não está falando de um universalismo generalizado. Todos, isto é, homens, mulheres, jovens. É isso que Paulo está ensinando. Não está ensinando aqui um universalismo generalizado. E a segunda de João 2:2 que ficou também devendo. Porque lá, essa aí para mim é o seguinte, ó. Filhinhos meus, as coisas que vos escrevo para que não pequeis, todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, não sei o que lá. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios pecados, mas pelos do mundo inteiro. Ok, não somente pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. Mais uma vez, ao lermos o texto, não basta citarmos, nós precisamos considerar o contexto. Nesta epístola aqui, não vai ser a única e exclusiva vez que João vai fazer uso da palavra mundo. E as palavras na Bíblia, elas não são duras. As palavras na Bíblia, elas são gelatinosas. A mesma palavra, ela vai conhecer variações. Vai conhecer variações de significados, de sentido, dependendo do contexto. Princípio básico da hermenêutica. Por isso, nós precisamos, ao ler, quando ele diz que Cristo é a propiciação, não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados também do mundo inteiro. Calma aí. João reconhece que existe um sentido que essa expiação ela é limitada, mas em segundo sentido, ela é generalizada? Não é isso que João está nos ensinando. Este mundo inteiro quem são? Certamente não está se referindo a todas as pessoas sem exceção, não. Ele está falando sobre o mundo inteiro sem distinção de pessoas. Porque João também vai utilizar, por exemplo, quando ele vai falar que não devemos amar o mundo, ele vai falar que o mundo jaz no maligno. Quando ele usa a palavra que o mundo jaz no maligno, não está a se referir a todas as pessoas, porque nós somos crentes, estamos no mundo e nós não estamos no maligno. Então, é a mesma coisa quando um pai vai sair de sua casa no domingo pela manhã para o culto e atrasado, diz para sua família: estamos atrasados, agora todo mundo para o carro. É claro que não está falando todo mundo, está falando para sua família. Legal. Entendeu? Okay, vamos lá, passou isso aqui. Cipriano, é muito engraçado assim, né? Quando eu fiz o meu comentário sobre Romanos 9, não, você está relativizando o texto. Chega na hora que ele relativiza o amor de Deus, não, o texto é gelatinoso. Agora não, o texto de Romanos 9 não é gelatinoso, viu, galera? É duro. É duro, é brabo. Não, só um minutinho, irmão. É duro, é brabo. Aí o meu texto aqui é gelatinoso. Irmão, olha só. Se você tivesse correto, Paulo lá em Tito, ele deveria dizer assim: a graça de Deus se manifestou salvadora a alguns homens, algumas mulheres idosas, algumas mulheres jovens. Fidelidade ao texto. Não, fidelidade ao texto. O que o texto diz? Salvadora a
todos os homens. Sim. Aí você transforma isso no quê? Sim. Algumas mulheres... Todos os homens daquela igreja. É o contexto. Só deixa eu falar. Não, tudo bem, então deixa eu falar. Mas ele violando o texto, né? Não, tudo bem, mas ele esperou o senhor falar. Isso, mas o ponto o grande ponto é o seguinte, Cipriano. Você transforma todos os homens em algumas mulheres velhas. Não, Paulo. Só deixa eu falar. É porque não é o que Paulo não diz isso. Paulo não diz a graça de Deus se manifestou algumas mulheres velhas, algumas mulheres jovens, a outras não. Porque aí, o modelo de exemplo para o tratamento de Tito, se fosse de acordo com Deus calvinista, não seria amar todos da igreja. Assim como Deus não amou todos do mundo. Seria amar alguns. Olha, Deus amou algumas pessoas. Claro que nós não amamos a todos. E tudo bem, eu não estou dizendo que nós amamos ou não. Estou dizendo que nós não somos Deus e Deus é diferente. Mas o ponto é, você está dizendo que Paulo está ensinando algo para a igreja, para Tito lidar com a igreja. Então o que acontece? Se Paulo fosse agir de acordo com o Deus seletivo calvinista que ama um e não ama outros, ele deveria amar algumas das irmãs, não todas. Alguns dos homens da igreja, não todos. Pra gente ser... porque lembra que você me acusou de eu criar um Deus à minha imagem? E agora é você que está criando um Deus à sua imagem. Por quê? Porque no fim a implicação é essa. Não pode amar todo mundo, porque nem Deus ama todo mundo. E lá o texto de 1 João capítulo 2, ele, assim, é vergonhosa a sua tentativa de relativizar o texto. Porque o texto, ele diz o exato oposto. Ele diz exatamente. Por exemplo, você diz assim, qual que é o contexto? Não, João está escrevendo para crentes. Foi uma coisa que você falou lá quando você falou do capítulo 4, verso 16. Nós conhecemos o amor de Deus. Então, nós crentes, é para esses que Paulo está escrevendo. E no capítulo 2, verso 2, ele faz a exata exceção. Morreu por nós e não somente por nós. Para não deixar essa brecha do tipo... Não, talvez não morreu por você, talvez ele não ame você, talvez você seja um Esaú da vida. Não, é por todos nós e por todos os pecados do mundo inteiro. Obviamente, entretanto, só quem vai se beneficiar disso é quem crê. Mas essa não é uma distinção nem de mérito, nem do amor de Deus. Essa é uma distinção de quem crê versus quem não crê. E todo mundo que crer será salvo. E ninguém que não crer não será salvo. Mas isso não será falha do amor de Deus. Porque no fim, o resultado é esse. Se o Cipriano estivesse correto, qual seria o motivo em função do qual alguém não seria salvo no fim? Deus não amou, Cristo não morreu, não foi eleito, Cristo não morreu pela pessoa, a pessoa não foi eleita, não recebeu graça, que inclusive para os salvos é irresistível, o salvo não tem nem chance de não receber a graça. Então o calvinismo, ele é só uma retórica com esses castelinhos de areia, e aí Romanos 9 é duro, o resto é gelatina. Vamos lá. Desculpa. Cipriano. Bem, pastor, é muita coisa para ajudar o pastor Ezequiel a desconstruir isso, porque eu gostaria que o pastor debatesse com os argumentos que eu estou levantando e não com a ideia que o pastor tem sobre o calvinismo. Né? Deixa as suas ideias, que os seus desagrados com o calvinismo para um outro debate quando a gente trazer o tema. No entanto, eu gostaria que o pastor debatesse os meus argumentos. Né? E debater os meus argumentos é o seguinte: não se trata de eu estar certo ou o pastor estar errado. A questão é a seguinte: a gente ser fiéis aos princípios básicos da hermenêutica. Se a gente joga de fora os princípios hermenêuticos, o debate se torna desnecessário. Né? O debate só é necessário por quê? Porque nós entendemos que existem alguns pressupostos, algumas linhas mestras que devem dirigir tanto a mim quanto ao pastor. E essas linhas mestras estão ali estipuladas pelas regras básicas da interpretação do texto. Interpretação do texto é a gente não impor conclusões ao texto, mas fazermos com que o texto, ele por si mesmo, fale conosco. Né? E isso significa... Nesse texto de João 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. O nossos ali é de quem? Certamente João, quando ele... Estamos falando que está baixo, você está longe do microfone. Ok. Quando ele fala propiciação dos nossos. Nossos é de quem? Quem são os nossos? Os nossos são estas pessoas
que eleitos. Foram amadas por Deus, os eleitos, foram redimidas por Deus, são crentes, estão na igreja, são conhecidas por João, amadas por João, que paternalmente João os chama de filhinhos. Estes são o nós. Então nós ali são salvos. Esses que já estão salvos, esses que já estão salvos, os crentes que João os conhece. Alguns os conhece, certamente porque ele está falando para uma igreja diaspórica, né? Sim. Ele os conhece alguns. E ele vai dizer, calma aí, não somente dos nossos, porque para além de nós que já cremos, existem outros. Por isso ele diz, do mundo inteiro. E esse mundo inteiro não pode ser entendido como de forma genérica. Como a gente pode concluir isso? Porque eu quero ser fiel a um sistema calvinista? Não. Porque João faz uso da mesma palavra mundo por um pouco mais de 3 vezes na mesma carta. Quando ele vai dizer, nós não devemos amar o mundo, nem o que há no mundo. Calma aí. O que há no mundo? Existem muitas coisas, inclusive a igreja. Mas, para que a gente não incorra em erro, João delimita. O que há no mundo é tal. A igreja está no mundo, mas ela deve ser amada. João delimita, certamente, igreja, ele não está fazendo essa referência. E a última referência a mundo, que ele vai dizer assim, o mundo jaz no maligno. A igreja está no mundo, mas eu não estou no maligno, eu estou em Cristo. Okay. Não, então o mundo não é todo. Boa resposta, vamos lá. Só para concluir o seguinte, que isso não... isso é a gente seguir princípios básicos de hermenêutica. Não é a gente... Entendeu, pastor? Perfeito. Okay. Vamos lá, volta. O primeiro ponto é o seguinte. Nenhum de nós discordamos que temos que seguir boas regras de hermenêutica ou de interpretação, levar em conta os contextos. Ninguém está falando o contrário disso. Isso é uma coisa até, inclusive, desnecessária de colocar. Não, mas a gente está falando, mas está agindo contrário. Contra fatos, não argumento. É fatos, são fatos. Isso, eu não estou agindo em contrário, tá? Mas o ponto é assim, isso é uma coisa óbvia e etc. Mas, por exemplo, um dos principais aspectos que o calvinista traz quando a gente vai discutir essas coisas é que ninguém sabe quem são os eleitos, então você tem que pregar a todas as pessoas, porque do meio de todo mundo que você pregar vai ter um eleito lá que Deus amou e que Cristo morreu por ele e que vai ser salvo. Você concorda com essa ideia, Cipriano? Que você não sabe quem são os eleitos? Eu sei que o pastor tem um problema com o calvinismo. Eu quero que o pastor debata os meus argumentos. Sem problema. Mas você hoje eu não vou conseguir resolver todos os seus problemas com o calvinismo. Não, sem problema. Mas você então, concorda? Que o pastor debatesse os argumentos que eu estou levantando. Você não sabe quem são os eleitos. Não, ninguém sabe, só Deus sabe. Você não sabe. Então João também não sabia. Também não. Certo? Óbvio. Então veja bem. Então, primeiro, você falou que o nós, em 1 João capítulo 2, verso 2, eram pessoas que eram amadas, redimidas, crentes e conhecidas por João, como se João soubesse, vocês aqui são salvos. No calvinismo ele não poderia saber. Outro ponto. João não faz no arminianismo. Não, também. Não, desculpa, pastor. Mais uma vez. Pastor. Mas deixa eu terminar. João sabe quem é crente e quem não é. Não sabe. Ele sabe quem é salvo? Não sabe. Sabe. Não sabe. Quando ele escreve para os crentes, e eu posso fundamentar isso. Mas não sabe. Teologia não sabe. Posso lhe ajudar com isso? Não, posso lhe ajudar com isso? Qual? Pastor, João, quando ele escreve assim, olha, amados, meus filhinhos. Filhinhos. Tal, ele está a se referir à igreja, esses pelos quais Cristo foi a propiciação pelos seus pecados. Tá. E João, quando olha para essa igreja, ele testifica quem são os salvos. Como? Tanto é que João, ele nessa primeira epístola, ele nos dá a base para definirmos quem é salvo, quem não é. Então, mas quando João escreve a senhora eleita, por exemplo, ele fala de Diótrefes. Diótrefes era salvo? Pastor, quando Paulo... Você lembra quem era Diótrefes? Sim. Então, Diótrefes era salvo? Pastor, deixa só responder o que eu coloquei. Quando ele diz assim, ele vai usar a doutrina do amor como parâmetro para definir a igreja. Não, então, mas ele escreve a senhora eleita, ok? É a igreja. Lá no meio tem um pecador. Okay? Mas lá ele trata do Diótrefes. Sim. E ele fala assim, o Diótrefes não nos recebe. Eu não lembro como tá, faz tempo que eu não leio esse versículo, mas você lembra quem é Diótrefes? Era uma pedra no sapato, inclusive do apóstolo João. Sim. Era um falso crente. Isso, então não era salvo. Sim. Ok, se ele não era salvo, só que ele escreve para a igreja chamando de eleita, e o Diótrefes faz parte, aliás, ele era obreiro.
da igreja. E isso é importante, pastor. Isso quer dizer que o facto de termos um título antes do nosso nome não nos torna salvos. Isso. Temos muitos pastores mas que não são salvos. Mas o João chamou de eleitos. Isso, né? Mas o resultado final... Cipriano, volta aqui com o resultado. Mas eu nem respondi, pastor. Mas tudo bem. Mas é verdade, você não respondeu. Só que você entrou no meio da resposta que era dele, entendeu? Aí eu já volto. Mas o problema é o seguinte, Cipriano, você não vai responder isso aí, sabe por quê? Porque você não tem essa resposta. Porque o calvinista... Não, é porque entende, Cipriano. Não, é que entenda. Assim, ó, João olhou para a igreja e ele testificou quem é eleito e quem não é. João não estava antes da fundação... terminei de falar, mas eu já concluí. João não estava antes... É isso. João não estava antes da fundação do mundo. João não está no coração de Deus. Pastor, não entendeu porque eu não terminei de falar. Então, não é isso que eu estou dizendo. Termina aí o reflexo. Quando eu digo assim, que João sabe... Não é que João é onisciente. Tanto é que nessa primeira epístola, João nos dá bases para que nós, como pastores, possamos olhar para a membresia da nossa igreja e podemos ver evidências nos crentes que demonstram que passaram pela experiência da redenção e os que não passaram pela experiência da redenção. E ele está usando como argumento para fundamentar isso exatamente a doutrina do amor. Então ele vai dizer assim, olha, como você pode saber que alguém é crente? Alguém que é crente, ele é discernível, ele é perceptível. Alguém que é crente, ele ama. Como você pode saber que na sua igreja tem alguém que não é crente? Preste atenção, ele não tem amor. Então, João, ele está... não somente falando da igreja nesse sentido etéreo, espiritual, transcendental, cósmico, místico, não. Está nos ajudando a pensar na igreja no chão de fábrica. Legal, vamos lá, conclui para a gente ir para os finalmente. Só que é o seguinte, Cipriano, nesse aspecto você não responde nada. Porque qual que é o ponto? João olha e vê uma pessoa que ama. Vamos trabalhar o exemplo de Diótrefes, tá? Vamos dizer que Diótrefes, quando ele entrou na igreja, ele era uma pessoa cheia de amor, aparentemente. Porque se converteu, tá no primeiro amor, e daqui a pouco, 2 anos depois, ele se torna líder da igreja. E agora, 2 anos depois, ele tá perseguindo, ele não tá recebendo os irmãos, ele tá falando mal, ele tá brigando, e agora aquilo que era uma evidência, deixa de ser uma evidência. Por quê? Porque em um determinado momento a pessoa pode ter realmente amor e se esfriar, ou ela pode ter tido uma mentira, ela mentiu que ama, ela fingiu e ela não amava. Ou seja, esse seu critério não serve para nada na prática. Porque no fim das contas, o que acontece? Você tem que julgar o coração da pessoa para saber se ela é salva ou não. Outra coisa, você colocou aqui que tem evidências de quem é salvo. Aí eu vou usar para você igual o argumento que você usou para mim. Então são méritos? Deus viu o amor na pessoa que é da igreja? Foi o argumento que você usou sobre Romanos 9 sobre mim. Eu falei, Deus viu Jacó? Então tem mérito. Então assim, Deus viu a igreja que tem amor e aí tem mérito nisso aí? Você vê como é um argumento ruim para usar contra a gente? É um argumento ruim, né? Mas então, para eu terminar, o que acontece? João, humanamente, não pode saber quem é eleito e quem não é. E João, no capítulo 2, verso 2, ele coloca claramente: Jesus é a propiciação pelos nossos pecados e não só pelos nossos, mas do mundo inteiro, fazendo a exata distinção entre o grupo do qual ele está falando e os demais. Os demais, por quem Deus também morreu, Cristo também morreu, são o oposto do grupo para o qual ele escreve. Qual é o grupo para o qual ele escreve segundo o contexto da boa leitura hermenêutica que você fez? São pessoas amadas, crentes. Deus também morreu por não amados, não crentes. Até porque essa é a única forma de alguém se tornar crente no futuro. Porque ninguém vai se tornar crente se Deus não o amar, se Deus não enviar o evangelho a ser pregado. Então, por que é assim? Porque é exatamente assim. E nós que cremos, e eu termino com isso. Você falou assim que existe um problema pastoral com a minha mensagem, porque aí o crente que é amado, mas Deus ama o descrente igual a mim, como se houvesse um ciúmes entre crentes e descrentes. Qualquer crente de verdade que sente o amor de Deus, que entende o amor de Deus por si quer, é que este mesmo amor esteja para com todas as pessoas da face da terra, sua família, seus amigos. Ninguém tem uma vaidade do tipo assim, Deus me ama, mas ama o César também? Que absurdo! Eu não quero isso, não. Que papo de crente é esse? Não existe problema pastoral nenhum.
Se eu entendo ser objeto de um amor infinito por parte de Deus, eu quero esse mesmo amor ao Cipriano, ao César, ao descrente, ao mundano, a quem não quer, até porque esse é o combustível da pregação do evangelho. Porque, de outra forma, o evangelho é só um teatro, que no fim das contas o conteúdo é: talvez Deus não te ame, talvez Cristo não morreu por você, talvez você não seja um eleito, nesse caso você não vai receber nenhuma graça, não vai perseverar, e vai viver sob um amor genérico de Deus aqui por 70 anos, e depois vai ser torturado por toda a eternidade